Eu quero encontrar mulheres que pratiquem do hip hop, que façam rap, que rimem. Eu conheci a Brisa através de um post no Instagram falando: eu quero encontrar mulheres que pratiquem do hip hop, que façam rap, que rimem. E aí a gente começou uma batalha que era pra ser voltada pras minas. A Batalha da Catedral, que é uma batalha de rima que a gente organizava ali na Praça da Matriz. Mas como não tinha mina suficiente na cena na época, eram mais meninos que colavam. E a gente perdia espaço de voz dentro da batalha, onde a Brisa era a organização, ela não conseguia falar, os caras não deixavam, sempre tomavam a frente de tudo. Com as batalhas de rima que tem aqui em Jundiaí região, não tem mais mina rimando, tipo, é uma ou duas no meio de um mundaréu de homens com rimas extremamente sexistas, com frases extremamente machistas. Muitas das vezes que a gente toma a frente para falar alguma coisa, tomar algum posicionamento, a gente é taxado como mimizenta ou como militante, sendo que a gente tá cobrando o mínimo, que é respeito. E foi a primeira experiência que eu tive em ver uma mulher organizando um movimento. Eu acho que falta um pouco de um abraço para as mulheres dentro do movimento. Que esforço você tem feito pro rap ser um bom lugar? Homens do passado pensando no futuro e bostejando no presente. O preconceito não passa batido só porque você é mais experiente. Unidos ficamos em pé e divididos a gente cai. Você acha graça em transfobia, então por nós você não vai. O principal motivo da existência do slam é ser um espaço de escuta em que o grito é feito e as pessoas ficam em silêncio. Aquela pessoa ali, protagonista do palco, que tá recitando os seus sentimentos, que tá tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela sente, tudo aquilo que ela acredita, e através de outras mulheres ali que também estão rodeadas, que também foram escutadas, foram acolhidas pelo mesmo movimento, acaba se tornando um grande ciclo, sabe? Tipo, aparece uma mina nova, ela recita, a gente se compadece com aquilo que ela recitou, aí a gente vai lá, acolhe, conversa, troca uma ideia, troca contato, e daí o ciclo continua e ela vai propagando isso também para outras mulheres. Então a gente consegue se acessar mais profundamente nesse espaço, assim, de mulheres que se conhecem através da arte, mulheres que se conhecem através da poesia, que se identificam com aquela arte e acabam se juntando, se unindo. Essa conexão principal, essa ferramenta da escuta é a mais importante pra gente conseguir evoluir quanto mina no hip hop. Um mês antes do fechamento do lockdown primeiro, em que a gente não fazia ideia de como iam ser as coisas, a gente tinha feito a nossa primeira edição numa nova organização, e nesse formato Batalha de Poesias, chamou poeta de todos os lugares pra vir, foi lindo. E aí, depois da primeira edição, era pra ser mensal, a gente precisou fechar e não podia sair de casa, não podia fazer nada, nunca mais, sem previsão de volta. Daí a gente encontrou na internet um meio de sobrevivência, a gente experimentou milhares de formatos, a gente fez por chamada de vídeo, a gente usou plataforma de reunião online, fez live no Instagram, todos os formatos existentes a gente testou, e também tentando conciliar com o nível de saúde mental precário de cada um dos integrantes aí na época, né? Então foi um processo bem complicado, mas acho que foi o que consolidou o Slam do Zé enquanto movimento literário, assim, foi o que um período de experimentação em meio ao caos fez com que a gente pudesse entender o que a gente gostaria ou não de fazer. Foi a primeira vez que várias pessoas que eu conheço, inclusive, porque eu tive que começar a intimar os amigos, então era tipo, preciso fazer uma competição, a gente tá mantendo o Slam vivo, preciso de poetas. E aí, como era só gravar o vídeo, sem ter que ir até o Slam, muita gente foi a primeira vez que declamou, tirou a poesia da gaveta ou começou a escrever. Então, apesar do período tenebroso, teve também essa magia da poética, né? Acho que foi a primeira vez que a gente passou uma aprovação, assim, e foi tipo, não, a gente vai continuar fazendo isso, a poesia é uma parte necessária da nossa vida. Mas a gente foi fazendo, eu tenho boas lembranças, assim, dessas intervenções, eu acho que foram uma parte importante na nossa história. Eu nasci numa época em que a gente entrava e saía da internet. E aí eu cresci numa época em que a gente já tinha o celular e
todas as nossas relações passam por esse momento, né? Então, quando a gente se reúne na praça, eu sempre sinto que algo muito mágico mesmo acontece. É um palco democrático, a gente sofre influências externas diversas, todo momento. É um laboratório e também um palco aberto, né? Toda vez que a gente faz um slam, por exemplo, em um espaço público, é uma diferença muito grande de estar num espaço institucional ou um espaço fechado de qualquer maneira, porque esse potencial, assim, de abranger outras pessoas que estão só passando por ali ou de vivência, né? Acho que se resume a isso, assim, a vivência da rua é outra. Durante a pandemia, rolou um cercamento das praças, na Surdina. Foi ao mesmo tempo em que começaram a colocar arame farpado na Serra do Japi, onde passam animais silvestres. O cercamento das praças, quando ele começou, a gente se organizou e aí, através do edital, que foi de financiamento coletivo, um edital popular, que foi o Espalha, a gente fez uma intervenção com o Lambi Lambi, colocou as placas nas grades das praças. Quando a gente vai de coração aberto pra rua, a rua devolve muita coisa pra gente. Toma cuidado com o que você fala, porque o que vai uma hora volta, e machista e homofóbico eu levo embaixo da minha bota. Essa aqui vai pro meu ex. Olha o mulherão que eu me tornei sem você. Passo minha maquiagem, armando meu black, silenciando todos aqueles moleques. Aqui me despeço mostrando que eu tenho muita poesia. Prazer, Vicky, poeta marginal e travesti de Varza Paulista. Uma terra sem herói, onde quase tudo dói e o apoio que você tem é o das suas próprias palavras. Lá no Rio Grande do Sul tem gente que do governo não ganhou nem uma barraca. Nos abrigos fome e frio tinha criança sozinha procurando uma família que perdeu dentro de casa. O povo ajudando o povo, foi criança, pet, idoso, muita gente resgatada. Aí o governo surgiu, mandou a marinha lá pra fazer só o que faltava. Resgataram o que conseguiram, uns chorando, outros sorrindo, e da área de resgate muitos nem voltou pra casa. Eu quero muito achar a solução para menos desigualdade, poluição, queimadas, enganação. Quero qualidade de ar, saúde real para a população. Será que essa seria a salvação da minha avó Eliane, que só tem 18% do pulmão? Marielle, em seu mandato, fez questão de relembrá-los não serem interrompida nas minhas rimas a ressalvo. Jogando com baratas. Sei muito bem onde eu piso. Mantenho perto os amigos e mais perto os inimigos. Vocês vão me ver sorrindo. E vocês vão perguntar o motivo. Mas se eu contar, a minha conta não fecha comigo. Perante a morte, eu grito. Sua transfobia, eu vomito. E o que me faz andar comigo é saber que de amigos em amigos, eu me faço de abrigo. E em Jundiaí, em específico, a gente tem uma questão mesmo com a ocupação dos espaços públicos, uma questão nossa, de entender a cidade como um espaço que não é para ser delimitado, a gente entende a cidade como um espaço a ser ocupado, porque a gente faz parte dela. E a rua faz parte também da nossa criação. A gente está sempre em movimento, né, enquanto artista independente. Por mais que a gente, enquanto coletivo, por vezes não ocupe o quanto a gente deveria, poderia ou gostaria, tá na nossa essência, né, e faz diferença na nossa criação artística também. Ao mesmo tempo, a gente também, por muitas vezes, conta com a tecnologia como uma aliada no sentido de que nos permite fazer conexões. Então, tem poetas que a gente conheceu, que vieram em uma edição ou outra, ou que acompanharam a gente lá nas escolas, que se não fosse pela internet, a gente não conheceria os trampos. A própria Canuto é um exemplo máximo, né? Ela é uma parceira minha de anos, veio, integrou a organização e agora faz parte com a gente. Todas as nossas reuniões são online, todas as nossas vivências, maioria assim, cotidiana com ela é à distância, porque ela mora no outro extremo da cidade de onde eu vim também. Eu, pessoalmente, enquanto artista, também prefiro muito a atuação de coisa impressa, de olho no olho e tal. Sempre tinha esse papo de, a molecada aqui é terrível. Aí você chegava lá, quem tratava a gente mal era a coordenação, a diretoria. A molecada era só oprimida na base do grito. As crianças que eles ditavam ser as piores ou as com mais dificuldades de ensino eram sempre as que mais interagiam com a gente e que mais se identificavam com o que a gente estava passando ali. A disposição delas de, tipo, querer participar e mostrar um som e cantar uma música e querer participar, mesmo que de forma de palhaçada, sabe? Engraçadinhos e tudo mais. Então, quando a gente entra numa escola e fala, a gente tá aqui pra ouvir vocês. Quando a gente escuta uma poesia, a gente fala, sua poesia não precisa seguir esse modelo, a gente só quer saber o que tá no coração, é um outro lugar. E pôr isso num ambiente que pode sim ser violento como a escola, é transformadora.
É sempre uma pauta pra gente tentar organizar o vocabulário, porque o ambiente escolar é um ambiente diferente da rua em milhares de aspectos, e um deles é a classificação indicativa mesmo. Então a gente sempre tem que fazer esse malabares assim do nosso vocabulário, de como é a instituição. Tem escolas que têm mais abertura, tem escolas que têm menos. Apesar de que em questão de vida real, isso de diretrizes de idade não existe, né? Uma criança na favela não é porque existe diretrizes de idade que ela vai ver o fuzil ali de forma censurada, que ela não vai escutar um palavrão, que ela vai ver algo acontecendo. Eu sinto que o Isla tem, a poesia marginal mesmo, tem esse poder de chegar longe em qualquer aspecto que ela se inserir, porque é isso, né? O Isla traz esse empoderamento, tipo, é um exercício da escuta de fato. Crianças vivenciam abuso, crianças vivenciam uso de droga, crianças vivenciam tráfico, mas falar sobre isso às vezes acaba criando uma barreira em determinados ambientes, sabe? Ainda existe um preconceito sobre falar sobre temas que são importantes da gente debater. Poder acessar as crianças e os adolescentes de uma forma que eu não fui acessada na escola e que pra mim seria muito importante, foi muito especial pra mim. Inclusive a Aguibara sendo uma delas, que a gente escutou, não sei se você lembra disso, mas depois da apresentação a diretora veio falar que ficou super chocada dela ter interagido bastante com a gente, ter perguntado, ter se interessado, porque nunca viu ela assim em sala de aula. E às vezes é só a forma que o professor tá abordando mesmo a relação dele com o aluno, sabe? A gente ia lidando ali com esses alunos e era no final muito divertido acessá-los de uma forma diferente, que não fosse no sentido institucional. Arte e educação. E a primeira escola que eu entrei, a Aguibara, conquistou meu coração. De longe, eu reconheci aquele brilho no olhar. Disse que não era artista, mas tinha uma música gravada pelo celular. Se tu falou do berimbau, meu corpo começa a dançar. Como estivesse no sarau, meu corpo quer cirandar. No toque do atabaque, quando toca Ijexá, o meu coração bate forte, chamando meu orixá. Eu vim de lá, pequenininho. Eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão. Hoje então eu me coloco por todos os pioneiros, por aquele preto escravo, aquele índio guerreiro, aquele que perdeu o filho, o que nunca foi herdeiro, aos que apanharão por mim lá no tempo do cativeiro. O nego era escravizado, tinha que roçar o campo, e hoje muitos ainda não entendem o privilégio de ser branco. E pra nós, enquanto artista, ir num lugar desse, é outra vivência, pra além do ego, pra além de todas as dores, né, da profissão e da vida do artista que sofre. É uma experiência, é uma troca de verdade, assim. Um grito de dor ou falando de amor, o Zé é quem se soltou, se isolou, aglomerou, cuja voz em verso ecoou. É quem quiser, qualquer um pode ser Zé, só não seja Zé Mané. Então Zé é um qualquer, é quem mantém a poesia de pé, que desperta mais que café. Junto com a ralé, sem dar marcha ré, não agrada o injusto guerreiro de fé. Um canto de revolta pelos ares, atrai olhares dos bares, lares e muitos lugares. Inspira com ação e som seus pares. Expulsaram com grades, mas a resistência mostra potência nas dificuldades. Menor deixa saudades por lutar contra a maldade. No isolamento contra a solidão, mantém movimento de união, driblando as adversidades. O novo despertar nas escolas a brilhar, a poesia tá de pé e sempre vai se reinventar. As muralhas caem, mate filha, bote pai, o sorriso desce, vaca minha sombra. Ainda que eu resisto, medo de andar no beco pelo centro. Honestidade me impediu de ter uma roupa, filho. Se eu pudesse eu te traria flores e não te traria aqui. Aonde verme é mato, aonde sonhos se dissolvem rastros de amores putrificados. Primeiro passou pra ver morcego morder o alho, antes que esse pretinho te amordasse, puxa o aço. Não quero ver mais tu passar na TV. Antes eram da paz, hoje são em Paris, pra nós nunca se vê por aqui. Se pare, um de nós quem estará por aqui. Meu início era um posto, uma morte do fim. Teu início era a morte do início daqui. Eu ali, sonhando com uma lota, eu respeito. Porque não me disseram qual dos dois tem mais preço. Não sei se eu dou valor ou valorizo a mim mesmo. Não sei se meu amor
tá valendo mais que o medo. Não quero ter mais o nome no jornal desta vez. O meu porte é bem mais que legal. É que hoje meu mundo tá em chamas. Vou ver se algo disso é velha esperança. Mas se o dia